Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, uma única pergunta para um grande nome do rock, você faria uma pergunta para exaltá-lo, puxar o saco, ou faria uma pergunta incisiva para tentar extrair uma resposta que realmente interessasse ao mundo do rock? Em 2009 ou 2010, não me lembro muito bem, eu tive essa oportunidade de fazer uma perguntinha a Jim Page em uma pequena conferenciazinha aqui no Rio de Janeiro. O vídeo nem foi postado e eu já fui xingado nas redes sociais. Fazer o quê? Vamos lá! Para começar, se eu estivesse interessado meramente em cliques, views, eu teria publicado isso ainda durante a passagem dele aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, porque a coisa ia estar quente. Eu não teria esperado quase 13 anos para publicar esse vídeo. Será que você tem raiva do Led Zeppelin e do Jim Page? Não tenho raiva de ninguém, sobretudo no mundo do rock. Mesmo porque Led Zeppelin está facilmente em qualquer top 5 das maiores bandas de rock de todos os tempos. Não há como falar mal da banda e do som do Led Zeppelin. E Jim Page, dependendo da pessoa, vai estar nos seus top 10 de guitarristas, em outros top 20. Mas Hugo, qual é então o seu objetivo, meu amigo? Não sou jornalista. Nada contra os jornalistas, muito pelo contrário. Eu até hoje me considero um jornalista frustrado. Gostaria muito de ter tirado esse diploma. Mas hoje, aqui no Boteco Rock e também no meu site colunabluesrock.com e também no meu mestrado e futuramente no meu doutorado, eu sigo uma linha de pesquisador musical. Portanto, essa pergunta que eu fiz ao Jim Page e sua consequente resposta são de relevância à música e para quem pesquisa a música. Ai, Hugo, então me diga por que é relevante essa pergunta idiota que você fez? Você nem fez essa pergunta, já tô te achando um babaca, um idiota, um caçador de cliques. Jogue no Google Led Zeppelin plágios. Você vai ver que o Led Zeppelin tem todo um histórico, né, de plágios, sobretudo com canções do mundo do blues tradicional. Isso não sou eu que estou falando, é tudo muito bem documentado. Haja vista que o site jusbrasil.com.br, um site destinado para causas, né, do judiciário, publicou o seguinte artigo: entendendo os diversos casos de plágio envolvendo a banda Led Zeppelin. A banda não responde por um caso nem dois, são dezenas deles. Ah, agora já sei, você tá falando que o Led Zeppelin se resume a uma banda de plágios, só fez plágios e não teve nenhum mérito em sua carreira inteira. Não, meus amiguinhos estressados, de forma alguma estou falando isso. Muito pelo contrário. Inclusive, eu vou concordar com o meu camarada Ricardo Selig, editor do Collector's Room. Ele escreveu e foi publicado no site whiplash.net o seguinte artigo: Led Zeppelin, banda não é, nem nunca foi um plágio, e ele está correto. Ao longo de seu artigo, ele vai colocando elementos, argumentos para fundamentar a sua tese de que Led Zeppelin até pode ter tido alguns casos de plágio, é verdade, mas a banda é muito mais do que apenas meia dúzia de plágios. Essa pergunta que eu fiz para o Jim Page, ela é muito relevante por todo o histórico da banda. Enfim, eu perguntei sobre o suposto plágio do Led Zeppelin em relação ao Jeff Beck Truth, uma vez que o Jim Page era muito amigo do Jeff Beck e chegou a participar em algum dado momento de uma canção daquele disco. Inclusive, quem quiser conhecer mais a fundo essa história, né, de inspiração do Led Zeppelin ou de plágio, a relação Jim Page e Jeff Beck, está
toda ela muito melhor narrada na edição número 22 da Poeira Zine. Ele fechou a cara, né? Ele ficou bem visivelmente desconfortável com a minha pergunta, mas ele respondeu. Tudo bem, ele respondeu. Só que, quando ele termina de me responder, vem atrás de mim uma pessoa da organização me ameaçando. Fala, olha, se você publicar esse vídeo, nós vamos te processar. Eu não publiquei naquele momento, não por medo, mas eu, como eu falei, eu não queria caçar cliques de ninguém. Não achei que ali era o momento. Sem mais delongas, vamos lá. Mr. Page, hi. I know I haven't answered your question, but I'm not 100% sure what it is. I know, I mean that respectfully. I'm not sure. I hope I have answered. In 68, you participate in the recording of Truth of Jeff Beck. 6 months before Led Zeppelin 1. Many say that Led Sound was inspired by Beck. To what point is this true? And at the time, Beck was really pissed. After that, you ever get together again? Well, is the Bolero on Truth? That's Bolero, is That's that right? Bolero, yeah. Okay. Well, that he and I did before when we were in the Arbors, so that's on there. I don't think. I'll tell you something. The only similarity that there is between his album and the Led Zeppelin is the fact that You Shook Me is on there, and I didn't know he'd done You Shook Me. So is it 6 months beforehand? I don't know. But I didn't know he'd done that, and we did it. But it's only really from having heard Muddy Waters' version of it. That's to me. I don't see how there's any similarity between Jeff Beck's albums and Led Zeppelin 1 at all. There's nothing, no similarity. Okay. So who is saying there is? Does Jeff say so? I don't know. Just There's Boleros on it. I'll agree with that. But we worked on that together. Okay, thank you. There were many rumors about another get-together tour around the world. O Jim Page, ele realmente participou do disco, mas não foi em 68. Portanto, eu admito que a minha pergunta começou errada. Ele participou da gravação de uma canção, a mais famosa do disco, Beck's Bolero. Beck's Bolero, para quem não conhece, muitos vão afirmar que foi o primeiro riff de heavy metal da história, uma música pesada. Muitos consideram Beck's Bolero o grande marco zero do rock pesado na história. Pois bem, Beck's Bolero foi gravado em maio de 66, ainda quando o Jeff Beck estava tocando no Yardbirds. Jeff Beck entra no Yardbirds em meados de 65, quando Eric Clapton sai para participar do Blues Breakers do John Mayall. Diga-se de passagem, Jeff Beck acabou entrando no Yardbirds por uma indicação do próprio Jim Page. Ele chama o Jim Page, que ele já era amigo de longa data, e que ele trabalhava como produtor, como engenheiro de som ou produtor, né? E também como guitarrista de estúdio. E veja, Beck's Bolero por si só já é uma pequena confusão. O Jim Page vai receber créditos exclusivos pela música, porque ele começou a dedilhar, né, uma passagenzinha de Bolero de Ravel. O Jeff Beck confirma isso, mas ele falava na época que de fato ele fez contribuições à letra, né? Acrescentou elementos à canção, melhor dizendo, que daria a ele o direito como coautor ao lado do Jim Page. Essa disputa entre Page, né, e Beck acabou se estendendo naquela ocasião, e o Jeff Beck falava que realmente o Jim Page foi quem começou a criar a música, mas ele acabou acrescentando elementos, inclusive o primeiro riff, segundo ele, o primeiro riff de heavy metal da história. E já o Jim Page vai falar o seguinte:
Eu escrevi, eu toquei, eu produzi. E eu não dou a mínima para o que o Jeff Beck diz. That's the truth. Essa é a verdade. E para gravar essa canção, composta ou pelo Jim Page ou em parceria Jim Page e Jeff Beck, foram chamados também Keith Moon, baterista do The Who, que na época estava insatisfeito com os rumos que estavam seguindo o The Who, assim como o baixista, o John Entwistle, que no dia da gravação não apareceu e foi chamado quem? John Paul Jones, para tocar baixo. John Paul Jones, que ao lado do Jim Page, formaria o Led Zeppelin 2 anos e meio depois, mais ou menos. E também o Nick Hopkins no teclado. Nick Hopkins foi um cara que tocou com boa parte dessas bandas inglesas e também chegou a tocar em algumas ocasiões com o Led Zeppelin. Muitos dizem que nessa primeira gravação de Beck's Bolero era o nascimento espiritual do Led Zeppelin, mesmo antes dele ganhar uma encarnação física de banda. É aquela coisa, né? Jim Page, John Paul Jones, o som pesado do Jeff Beck, muitos viram ali como o embrião do Led Zeppelin. Fato é que após a gravação do Beck's Bolero, com toda a questão de quem criou a música, de quem era a composição, o Keith Moon ele acaba voltando para o The Who, as arestas foram aparadas com o Pete Townshend. Em 68, o Nick Hopkins vai ingressar de fato no Jeff Beck Group, e o Jim Page acaba ingressando no Yardbirds, e durante um curto período o Yardbirds vai ter Jeff Beck e Jim Page nas guitarras. E também ao longo de 68, Jim Page, né, junto com John Paul Jones, Robert Plant e John Bonham, fazendo uma turnê sob o nome de The New Yardbirds na Escandinávia, eles vão acabar ali fechando Led Zeppelin, mas isso é uma história que parcialmente vem daqui a pouco. Beck's Bolero foi gravado em maio de 66, só que só foi lançado em março de 67 como lado B do primeiro single do Jeff Beck, Hi-Ho Silver Lining. Os dois singles não tiveram grande reconhecimento. Entretanto, em 68, na verdade, em maio de 68, quando ele grava o Truth, seu primeiro disco solo, quando ele sai do Yardbirds, e julho de 68, quando o disco finalmente é lançado, Beck's Bolero, aí sim, é reconhecido pela mídia e pelo público como um marco do rock and roll. Mas aí começa a história e o porquê da minha pergunta. Vejam, em julho de 68, o Jeff Beck lançou o Truth, seu primeiro disco solo. E nesse disco havia uma canção chamada You Shook Me. A canção You Shook Me foi gravada originalmente pelo Muddy Waters e era uma composição, era uma letra, uma canção do Willie Dixon, o maior compositor do blues de todos os tempos. E entre setembro e outubro de 68, o Led Zeppelin 1 estava sendo gravado em estúdio e foi lançado em 12 de janeiro de 69. É aí que a coisa, o suposto plágio, o possível, e eu não vou botar provável, mas o suposto plágio do Led Zeppelin ao Jeff Beck. Porque, veja, quase 6 meses antes, o Jeff Beck já tinha lançado o disco Truth com essa versão de You Shook Me. Sendo que o John Paul Jones, ele participou das gravações do teclado de You Shook Me com o Jeff Beck. Esse mesmo John Paul Jones que já tinha gravado em 66, né, o baixo de Beck's Bolero, junto com Jim Page. Essa é a questão. Ou seja, eu não estou inventando, eu não estou criando nenhum tipo de intriga da oposição. Em 1977, o Jim Page foi questionado e acabou falando, né, em uma entrevista sobre esse suposto plágio do Led Zeppelin em You Shook Me em relação ao Jeff Beck. Abre aspas.
Jeff Beck tinha o mesmo gosto musical que eu. É por isso que você encontrará nos primeiros LPs que nós dois fizemos uma música como You Shook Me. Era o tipo de coisa que nós dois tocávamos em bandas. Alguém me disse que ele já tinha gravado isso depois que já tínhamos colocado no primeiro disco do Led Zeppelin. Eu pensei, nossa, vai ser idêntico, mas felizmente não foi nada parecido. Eu simplesmente não tinha ideia de que ele tinha feito isso. Estava no Truth, mas ouvi pela primeira vez quando estava em Miami, depois de gravarmos a nossa versão. É um exemplo clássico de vir da mesma área musicalmente, de ter gostos semelhantes. Fecha aspas. Alguns anos depois, o mesmo Jim Page vai entrar novamente nessa questão. Abre aspas. Quando ele, John Paul Jones, fez o nosso, ele não disse nada sobre isso, pelo fato de John Paul Jones ter gravado os teclados de You Shook Me com o Jeff Beck. Ele provavelmente não sabia que era o mesmo número porque as duas versões eram muito diferentes. Fecha aspas. Acredite, se quiser. Mas aí a história vai ganhar contornos um tanto quanto mais contraditórios. No entanto, a biógrafa de Beck, Annette Carlson, observa, abre aspas, durante uma entrevista de 1976 com Billy Altman, da New Musical Express, Jeff Beck atestou o fato de Page ter acompanhado Peter Grant em vários shows do Jeff Beck Group quando eles tocaram pela primeira vez na América, afirmando que Jim Page estava indo conosco de cidade em cidade, absorvendo as coisas. Rod Stewart fez uma afirmação semelhante sobre Jim Page em um programa de rádio dos Estados Unidos durante os anos 80. Carson acrescenta, abre aspas, tanto Jeff Beck como Rod Stewart tinham lembranças vívidas de Jim Page viajando com sua turnê pelos Estados Unidos naquele verão, quando ele, obviamente, ouviu todo o seu material. Fecha aspas. Aí, o biógrafo do Led Zeppelin, Mick Wall, também aponta em Quando os Gigantes Andavam pela Terra, uma biografia do Led Zeppelin, que, abre aspas, que Peter Grant deu a ele, Jim Page, uma cópia antecipada de Truth semanas antes de seu lançamento. E parece inconcebível que John Paul Jones não teria, ou na verdade não tivesse, mencionado em algum momento que ele realmente tocou órgão Hammond na versão de Truth. Mais uma matéria para corroborar com todo esse enredo é no Whiplash.net, matéria de Bruce William, de 29 de julho de 2021. Jeff Beck, para ele o Led Zeppelin mais que se inspirou no seu disco de 68. Vamos ver aqui, sim. Depois, Jeff Beck, ele estava falando como ele conheceu o Jim Page, foi através da irmã dele e tal, mas isso não vem ao caso. Depois, Jeff ainda comenta, abre aspas, quando ouvi pela primeira vez o que ele fez com o Led Zeppelin, pensei, abre aspas, isso é um bocado mais do que apenas inspirado pelo Truth, álbum gravado por Beck em 68. Mas quando eu finalmente superei, percebi que precisava de mais do que eu tinha. Precisava de um vocalista com apelo feminino. Robert Plant certamente tinha isso em abundância. O peito nu, cabelos dourados e tudo mais. Nós, Jeff Beck Group, tínhamos Rod Stewart. Risos. Ou seja, eu não estou inventando nada. Era uma questão que incomodou durante muitos anos o Jeff Beck até ele superar. E é uma questão relevante ao rock. Depois de muitos anos chateados, né? Em alguns momentos afastados, ora mais próximos, no final já da vida, Jeff Beck e Jim Page participavam de jams juntos, né? Um participava do show do outro. Inclusive, o Jim Page tocou com a banda do Jeff Beck Group, com o Jeff Beck, na verdade, no show dele de introdução ao Rock and Roll Hall of Fame. O show está no YouTube e também participava de entrevistas numa boa. Moral da história, meus amiguinhos. 1. Eu não perguntei absolutamente nada demais. 2. Foi uma pergunta honesta, relevante ao mundo do rock. 3. Ele até ficou incomodado
o meu amigo Léo Torresini, músico também, blá blá blá, que vocês já estão cansados de saber, eu também mandei esse vídeo para ele e ele falou que ele ficou meio sem graça porque ele, não é que ele não tenha gostado da pergunta, mas é que ele ficou meio que... Ele ficou constrangido de me dar um fora mais grosseiro. 1, 2, 3, 4, acho que agora é o quarto ponto, porque eu já perdi aqui a conta. Mas em momento algum, a culpa de um suposto processo não partiu do Jim Page. Ele tem mais o que fazer, né? Do que ficar batendo boca com um total insignificante que nem eu, em meu canal com 1000 inscritos. Hoje, na época eu nem tinha canal, na época era um blog do blogspot.com. Eu acho que quem se antecipou e quem fez um trabalho feio foi a organização do evento para me ameaçar por uma pergunta completamente aceitável, né? E quinto ponto e mais importante, mesmo após esse momento um tanto quanto tenso, né? Não vou dizer tenso, mas um momento talvez desconfortável, eu fui pedir um autógrafo para o Jim Page, não para mim, né? Mas eu fui pedir para um irmão de um amigo meu da época, que é especial. E diga-se de passagem, esse irmão dele especial é uma das maiores enciclopédias do rock que eu já conheci pessoalmente. E quando eu expliquei a situação, né, para ele, que era um cara especial e que era fã e que era uma enciclopédia do rock, ele na mesma hora assinou, não mostrou nenhum tipo de ressentimento ou, sabe, em nenhum momento. Então, assim, moral da história, eu agradeço por esse momento, eu vou levar com carinho esse momento, e o Jim Page, no final das contas, foi um cara bacana, né, e se mostrou um grande cara. Jim Page, parabéns pela sua carreira, você é um monstro da guitarra, Led Zeppelin é uma das 5 maiores bandas de todos os tempos, e isso ninguém vai tirar. Nem o jornalista da época da Rolling Stone, nem esse babaca que vos fala aqui, e nem ninguém. O legado do Jim Page e do Led Zeppelin é imortal. Saudações.